Bom dia a todos. Fico feliz aqui em retornar para dar uma aula, trocarmos ideias, né, com os novos colegas e colegas jovens. Tem até uma ex-aluna minha aí na turma, isso me deixa muito alegre. O que nós vamos examinar? É o que eu denomino procedimento lógico-jurídico do magistrado. O que significa isto? Qual é a repercussão? Qual é a importância disto para o magistrado que se inicia e mesmo para aqueles que já têm uma certa experiência? Não apenas se aplica essa lógica, esse procedimento lógico à magistratura, mas em tudo na vida. Nós vamos examinar que tudo que é feito com a razão, dentro da lógica, nós obtemos um sucesso maior. Por que é importante? É sem gelo, né? Por que é importante isto? Veja, eu vou fazer uma introdução para depois dizer da justificativa. O que o jurisdicionado espera do magistrado? Que ele tenha conhecimento, que ele seja imparcial, que trabalhe com segurança e, sobretudo, com urbanidade. São esses requisitos, somados a outros, mas que me parecem são os mais importantes, que vão permitir, se forem atendidos, uma respeitabilidade maior pelo juiz. Esta respeitabilidade vai refletir naquilo que é fundamental para o Poder Judiciário. O Judiciário é uma unidade. Ele é um bloco, embora com competências diferenciadas, mas o Judiciário é um todo. De forma que nós temos o dever de preservar esta imagem de respeitabilidade de um poder que é essencial à democracia e que é o reduto último de cada um de nós, quando temos direito ameaçado ou violado. Veja bem, para que eu possa proferir uma decisão que seja inteligível, que atenda não o interesse à vaidade pessoal. Ontem o ministro Gelson deve ter conversado aqui, que nós já fizemos algumas palestras juntos, a vaidade excessiva, mas deve atender o quê? O objetivo maior, quer dizer às partes quem ganhou, quem perdeu e por que ganhou, por que perdeu. Existem decisões que criam perplexidades. Por quê? São espalhafatosas, são decisões ilógicas, são decisões ininteligíveis, enfim, decisões que comprometem não apenas a figura do magistrado, mas, sobretudo, a figura do judiciário. Os senhores estão começando. Eu comecei há 32 anos. Há dificuldades, e as dificuldades são grandes. Não pensem que não vão ter dificuldades. Certamente estão muito melhores preparados do que eu quando entrei. Mas eu já tinha 10 anos de advocacia, tinha sido procurador autárquico, tinha advogado bastante, e mesmo assim tive muitas dificuldades. Porque faltava exatamente esse conhecimento que a gente não adquire em escola. Os senhores vão ter aqui aulas, exposições doutrinárias, científicas, foi aquilo que eu falei ontem, mas eu me preocupo com esse aspecto. É com esse aspecto, porque isto vai levar a um sucesso ou a um insucesso. Nós temos
tivemos magistrados brilhantes que fracassaram. Por quê? Porque não observaram essas cautelas, esses procedimentos, esses requisitos. E outros que eram médios e que se destacaram. Então, é preciso que estejamos atentos, porque disse, o judiciário é um bloco, é unitário, mas uma fissura que cada um possa dar causa vai refletir no todo judiciário, compromete toda a magistratura. Então, é muito importante esse cuidado que devemos ter. É isto que eu quero procurar transmitir aos senhores. Fala-se muito, e o senhor já deve ter ouvido isto, disciplina judiciária, convencimento do magistrado e liberdade intelectual. Veja, todos nós temos que ter liberdade intelectual. Se não tivermos liberdade intelectual, nós não seremos nada. E eu seria o último a negar esse direito. Mas veja, até que ponto essa minha liberdade intelectual pode sobrepor-se ao interesse das partes, pode sobrepor-se ao interesse do judiciário como um todo? Até que ponto? E aí surgem duas questões. Disciplina judiciária. Por que a disciplina? Para que haja tranquilidade, estabilidade e segurança, para que as partes possam praticar atos e negócios jurídicos na vida em sociedade. E o que eu quero chegar? Os senhores não são obrigados. Veja bem, embora agora venha a súmula vinculante, né, repercussão geral, os senhores não são obrigados. Mas eu pergunto, será que está intimamente ligado a um bom magistrado o fato dele divergir de uma decisão, de uma orientação de uma corte que já sedimentou seu entendimento? Será que é razoável ele, por uma questão de vaidade pessoal, divergir, criando ônus para uma das partes para recorrer, quando não haveria essa necessidade, e criando uma expectativa para o outro que vai ser frustrante, porque vai perder? Mas as pessoas poderiam perguntar a mim, mas então a jurisprudência fica estática. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero deixar bem claro é que o magistrado, quando tem fundamentos novos e relevantes, não tenha dúvida, deve decidir até mesmo contra a decisão. Deve. Mas, se ele não tem novos, relevantes, jurídicos fundamentos para decidir contra o que já foi fixado, deixa esse ônus para a parte que sucumbiu, que não tem o direito reconhecido, porque aí sim ela vai ter os ônus decorrentes daquilo que ela está praticando, qual seja, o ato de recorrer. Mas não me parece que o magistrado possa inverter esta posição para criar este ônus, inverter este ônus e criar uma expectativa frustrante. Porque não é isso que, a meu modo de ver, não é isto que o jurisdicionado espera, não é isso que a sociedade espera. Então, é preciso muita cautela naquilo que se vai fazer. É muita cautela, muita cautela. Mas, e como fica a minha liberdade intelectual? Mas eu entendo diferente. Não há nenhuma dificuldade. As pessoas poderiam falar, ele é ministro, fala isto. Mas, lá embaixo, eu já passei por todas. Eu bati a barriga como substituto no balcão, como se diz, fui até aqui. Eu sei do que eu estou dizendo. E já fiz isso quando era no regional, fazia isso no regional, fazia isso quando na antiga Juntas. Eu ressalvo o meu entendimento. Aí que está. Ressalva-se o entendimento. Com ressalva de entendimento, e vou dar um exemplo. Os honorários vocatícios na Justiça do Trabalho.
pelo simples princípio da sucumbência. 133 da Constituição Federal. É pacífico, é totalmente pacífica a questão. Aqui, no próprio Supremo, já decidiu todas as coisas. Nós temos um enunciado, temos súmula, temos tudo. Será que... Mas eu entendo que ali é realmente o caso, ele é imprescindível, porque não tem que dar honorário. Se sucumbiu, tem que mandar pagar. Mas será que é razoável? Veja a lógica do SIS, é lógica do razoável. Será que é razoável eu impor uma condenação em honorário pelo simples princípio da sucumbência, criando à parte um ônus pesadíssimo de recorrer, vir até aqui, eventualmente, para ganhar o processo? Deixa a parte que se sentir realmente com esse direito de recorrer, porque ela não tem. Então, esses aspectos que eu quero chamar a atenção, pessoas. Liberdade, não há a mínima dúvida, mas liberdade com responsabilidade. É importante o procedimento lógico-jurídico, porque nós temos decisões que comprometem uma carreira, às vezes. Eu vou ler aqui um caso, são vários, eu tenho vários, mas esse aqui eu sempre trago que é muito paradigma. Veja, esse voto eu proferi em 1996. O processo é de 95. Eu era juiz ainda no Regional de Campinas. Veja, o que se discutiu naquela oportunidade. Veja, a ementa é esta. Processo, sentença terminativa e sentença definitiva. Impossibilidade de dupla sentença. Imprescindível exame pelo juiz dos pressupostos do processo em perfeita consonância com as etapas ou momentos próprios do regular desenvolvimento da relação jurídico-processual, ou seja, competência, capacidade, etc. O que fez essa juíza? Ela declarou parte legítima e então entrou o mérito e julgou totalmente. Totalmente. Veja, compromete o magistrado, porque o recurso tive que mandar arriscar. O recurso veio com uma zombaria ínfima. Olha, ínfima não, brutal. E lamentava, como é que podia ter um magistrado tal, ingressado, se não sabia distinguir uma sentença terminativa de uma definitiva. Então, veja, nós corremos risco, sim. Aqui também nós corremos risco de fazer bobagem. Mas o que nós devemos tomar o cuidado é para fazer menos bobagem. E quando a gente é mais novo, a gente pratica mais. Porque é natural. Eu tive a mesma idade dos senhores aqui. É natural. Então, o que nós vamos examinar hoje? O professor Paulo Roberto Soares Mendonça, ele vai fazer uma abordagem para os senhores da lógica em sentido formal, tópica, dialética, retórica, além da filosofia da linguagem. Ele vai fazer isso aí, não sei que dia que vai. O que eu pretendo? Essa foi uma introdução para eu justificar o que eu estou falando. Por isso que eu quero ver depois. O pessoal aqui da frente fica tranquilo que eu não faço pergunta para o pessoal da frente, só faço lá de trás. Então, pode ficar tranquilo. O que então eu quero fazer? Quero demonstrar e pretendo fazer isso dentro de uma exposição lógica. Que se eu não tiver uma exposição lógica, é mais difícil de me entender. Eu digo sempre o seguinte, meu conhecimento é pequeno, mas eu procuro, sempre que possível, transmitir de forma acessível, para que as pessoas compreendam, de uma forma didática, para que as pessoas compreendam. Então, veja, o que eu pretendo desenvolver? Eu pretendo desenvolver o aspecto lógico-jurídico, mas atento a uma teoria sistemática de estrutura de enunciado e de conceitos, apoiar no dever ser e, sobretudo, na ética judiciária. Ética judiciária. Atenta à teoria dos raciocínios, que tem como base a normatividade em imputação ou consequência, com observância da axiologia, ou seja, daqueles elementos valorativos imprescindíveis à obtenção de uma sentença que traduz uma prestação judicional tanto quanto possível, equilibrada e justa. Esses elementos axiológicos, valorativos, a que chamam de elementos extralógicos,
devem ser somados ou integrados ao silogismo, do qual resulte uma decisão que traduza coerência lógica e, sobretudo, valorativa da lide. A lógica, é isso que nós vamos lembrar, a lógica, o que é a lógica? Bem simples. A lógica é a ordem que a razão segue, a lógica é a ordem que a razão segue nos processos de conhecimento das coisas. Então, quando eu estabeleço uma ordem para se observar, chegar a um conhecimento de alguma coisa, eu estou dentro de um procedimento lógico. Quando a razão não segue uma ordem, veja bem, quando a razão não segue uma ordem, não estabelece uma razão, corre uma solução ilógica, e nem sempre é melhor. Em verdade, a lógica é a arte, a técnica, que a razão observa nos seus procedimentos para conhecer e chegar, com facilidade e sem erro, ao conhecimento. Nós temos lógica cognitiva, lógica retórica, lógica pedagógica, não vou falar nada disso. Então, quero deixar, esse é um aspecto que eu quero deixar bem claro. Então, quando eu fixo uma razão, uma ordem para chegar a um resultado, veja bem, eu estou dentro de um procedimento lógico. Por exemplo, eu vou viajar. Eu não chego, passo a mão na mala e vou embora. Não. Por que eu não faço isso? Primeiro, eu preciso saber se eu tenho dinheiro. Segundo, o que eu quero? Para onde eu vou viajar? Qual é o motivo? Terceiro, o que é que eu pretendo fazer nessa viagem? De que meio eu pretendo fazer essa viagem? Onde eu vou ficar? Quanto eu vou gastar? Enfim, tem uma sequência. Tudo na vida, se se observar com cuidado, vai ver que tem um procedimento lógico. Por exemplo, um lutador, por exemplo, passou uma sombra aqui, eu fiz isto. Isto é instinto. Instinto. Mas um lutador, ele já não faz. Por quê? Ele teve um aprendizado que o leva a observar uma lógica quando ameaçado ou agredido. Então, veja, a diferença, todo ser humano tem razão. Todos nós temos. Todos nós temos instintos. Mas o que diferencia o ser humano do animal é que, ao lado do instinto, nós aplicamos a razão. E isto que vai nos diferenciar. Feito isto, está mais ou menos lógico que eu perguntei aqui. Alguém tem alguma dúvida? Pergunta. Lembre que aqui eu sou um colega um pouco mais antigo que vocês. Um pouco mais, não muito, mas um pouco mais. Talvez em relação a alguns aí quase 3 vezes, mas está tudo bem. Então vamos lá agora. Então o que nós vamos examinar? Se eu disse que tudo na vida se observa um procedimento lógico e deve ser feito. Vocês não vieram para cá sem pensar, não, eu tenho que levantar mais cedo para não perder a hora, eu tenho que tomar banho, escovar os dentes, tomar um café, não devo comer muito, senão vou ficar com sono, devo chegar a tal hora, o que eu devo levar? Você planejou, você não levanta e vou para lá. Não, você planeja, tudo é planejado. Quando não é planejado, você tem a chance de acertar, mas é um instinto. E o instinto normalmente não leva muito a resultados bons. E na área técnica, isso em qualquer campo do conhecimento humano, é fundamental que eu possa agir com segurança. Aí você fala, mas como é que ele pode falar isso? Com que base? Com a base que eu já lhe disse. E nós aqui temos o tribunal, abrange todo o país, nós conhecemos, tem uma visão ampla. Aqui é um mundo maior.
Se nós vamos para uma vara, é micro. Chega no regional, é um pouco maior. E aqui, como eu digo, é o fazendão todo. Olha todo o fazendão. Isso é importante. Aqueles princípios que eu dei aqui agora são importantes. Por que são importantes? São importantes porque eu, naquele núcleo, eu tenho uma responsabilidade. Quando eu vou para o regional, a minha responsabilidade é maior. E quando eu venho para cá, é muito maior. Porque a repercussão do meu ato é muito maior. Então, veja, o procedimento lógico-jurídico, ele objetiva o quê? Evitar decisões nulas, estapafúrdias, confusas, comprometedoras, enfim, uma decisão que seja inteligível, que seja compreensível. E é difícil. Por que é difícil, mas não é impossível? Porque quando se tem essa orientação, fica mais fácil. Quando eu tomei posse, veja bem, em 75, eu ficava das 8 até 11h30 da noite para fazer uma decisão, uma sentença. Aí eu estava quase desistindo, falei, mas que desgraça, meu Deus do céu. Não, mas é. Eu falei, mas que desgraça, fazia 2, 3 vezes. Não é questão de perfeccionismo, não. É a dificuldade, porque uma coisa é ser advogado. Você lança tudo, você atira. O que pegar, pegou. A outra coisa é eu fazer aparar isto. Separar joio do trigo. Para dizer, olha, aqui é isto, é centro. Quantas vezes, eu tinha tenho um irmão, que era procurador do Estado, nunca quis ser juiz, ele chegava, às vezes 1h da manhã, ele saía, era solteiro, né? Vou sair. E eu estava ainda, ele falou assim, ué, você não vai dormir? Era 1h da manhã. Eu falei, não, tem que terminar isso aqui. E vou dizer mais, até hoje, eu vou dizer o nome, porque já 30 anos não há problema. Eu cheguei, veja bem, tomei posse dia 2 de junho, no dia seguinte me caminharam para uma determinada junta. Veja bem, cheguei lá, o colega, coitado, já morreu, que Deus tem em bom lugar, e ele falava assim, colega Milton, estava devagar, muito conhecido, só, era na 2ª região. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, colega, eu estou com um processo aqui que eu não quero julgar, porque tem questões pessoais, eu não quero julgar. Você faz o seguinte, você pode ir embora para casa, mas me traga isso na segunda-feira, ver se você me traz essa sentença. Palavra de honra que eu estou dizendo. 3 volumes, processo crime, perícia, é um chamado, não sei o que, borboleta, não me recordo o nome, era um golpe que estava sendo aplicado em São Paulo, chamado borboleta, e essas pessoas estavam envolvidas. Eu não vou dizer o nome dos 3, porque vai ser de cor. Fulano de tal, gerente, subgerente, contador. Olha só, com experiência e tudo, eu fiquei realmente a semana inteira. Quem não acreditar, eu mostro o processo. Eu tenho a minha decisão e a decisão do tribunal, que eu guardo tudo. Tem tudo, desde o primeiro dia que fiz um acordo, foi o primeiro acordo, até hoje. Agora aqui já está mais vacalhado, mas eu sempre, principalmente porque na vara, na junta, eu acompanhava para ver o que o tribunal estava dizendo. Se eu estava correto, não estava correto, e ver as críticas. Porque elogio, todo mundo elogia, mas muito cuidado com elogio. Veja a crítica, porque a crítica, quando é construtiva, permite que você evolua. Mas eu fui e fiz a decisão. Mas Jesus Cristo, olha, você não imagina. E eu já tinha, veja bem, antes eu me exonerei, fui para uma junta, que era uma junta das melhores que tinha, um diretor que era excepcional, e por que estou dizendo que nós vamos enfrentar essa questão aqui, e falei para ele, olha, como é que funciona? E fiquei ali cerca de 2 ou 3 meses até ser nomeado. E veja a dificuldade que tive. Então, esse procedimento vai permitir a cada um, tenho absoluta convicção, ser muito mais feliz, muito mais eficiente
na elaboração de uma decisão. Veja, nós temos um chamado procedimento lógico jurídico linear. Linear. O que é isto? Eu vou dar um exemplo de forma genérica. Quando o juiz vai sentenciar, o que é que ele deve tomar de cuidado e precaução? Primeiro, nós temos chamados pressupostos processuais. Imparcialidade, suspeição, impedimento, porque se ele se declarar, se ele vê que ele é suspeito, se ele é impedimento, ele já nem dá início ao processo. Depois, ele examina o quê? As partes. Capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo, os assistidos, os representados, a substituição. Isto é um procedimento que a gente deve examinar quando vai sentenciar. Substituição, quem é, não é, se a capacidade de ser parte, se está regularmente representado, se não está regularmente, se o documento é correto, não é correto, enfim, tem que examinar esses aspectos. Depois eu vou para o jus postulante. No processo civil precisa advogado, aqui no processo de trabalho não precisa. Feito isso, qual é o momento subsequente lógico-jurídico? Condições da ação. Por quê? Eu examino esses aspectos e vou ver condições da ação. Interesse de agir, possibilidade jurídica, pedido, legitimação ativa e passiva. E aí, para onde que eu vou? Eu vou ver agora os chamados pressupostos negativos da jurisdição. Alguns invertem. Eu prefiro nessa forma. Depois os senhores vão fazer o que acharem que der. Litispendência, coisa julgada, conexão, continência. Por que isso? Porque se tiverem presentes, aquela relação processual ali não vai. Não vai ter sucesso. Não vai ter sucesso. Depois, se for matéria estritamente de direito, eu encerro a instrução, que já ouvi as partes, já tomei a contestação, a resposta e o pedido, então não tem prova, matéria de direito, eu encerro e julgo, aplico o 331 do CPC. Mas não há essa possibilidade. Então, eu tenho que designar uma audiência. Veja bem, tem que designar uma audiência. Isso é importante, pontualidade. Pontualidade. Se o juiz não dá o exemplo, cria problema. Cheguem sempre antes. Chegam sempre antes. Na hora que tiver, sempre na hora. Aí vamos examinar o quê? Regularidade da citação no processo de trabalho, que até então não sabia. Fixação do valor da causa, se for necessário, não se fixou. Vamos tentar conciliar, se houver conciliação, por de precisamente os termos dessa conciliação. Não deixem, depois eu vou entrar num detalhe de secretaria, mas tomem o cuidado, deixe absolutamente claro o que as partes estabeleceram. Verifica a regularidade da representação, procuração, etc., assistência, substituição. Mas não houve acordo, nada. Então, aí o que nós vamos fazer? O magistrado vai definir os pontos controvertidos. É ele que define. Lembre-se disso. E aí que está o problema. O magistrado que vai para a audiência, sem conhecer o processo, ele está apto, absolutamente apto, a enfrentar confusão homérica durante a audiência. E aí vem o problema, desacato, bate na mesa, nada. Lembre-se, a serenidade. Quem tem segurança não precisa agredir. Lembre-se disso. Feito isso, ele vai ser feita a instrução. Ouve as partes, toma depoimento, testemunha, se for caso de perícia, etc. Faz toda aquela instrução probatória, renova a proposta de conciliação e, finalmente, razões finais e julga. Isso é de uma forma bem... Porque eu estou com o tempo, é curto aqui para vocês, me deram só 1h e pouco. Eu sei que os senhores vão ficar cansados, mas eu gosto de falar. Mas, veja, então, feito isto, vem as razões finais e, por fim, nós vamos à sentença. Tá bem? Então, esse é um procedimento linear, é básico. Então, eu chego, vou fazer o que para sentenciar? Porque se eu tiver isso eu dou aula aqui para a formação de assessores e de assistentes que elaboram minutas,
e no gabinete também. Por quê? Se eu não tenho uma linha para começar, eu fico perdido, porque eu não sei por onde eu vou começar tecnicamente. Podem ver, os senhores todos aqui estão doutores em termos de teoria. Lítese consorte ativa, passiva, lítese consorte acumulada, sabe tudo. Agora, senta, decide, aplica, resolve. Este é o problema. Então, se eu observar essa lógica mínima, linear, os problemas que vão surgir, eu terei melhores condições de enfrentá-las com segurança. Agora, se eu não tenho nem essa base, é uma desgraça. Eu estou dizendo isso porque eu advoguei. Houve problema nesse sentido. Você percebe que o juiz não está, você quer dirigir a audiência. Você quer dirigir a audiência e dirige mesmo, muitas vezes dirige, porque ele não está seguro. Durante a audiência, muitas vezes, o advogado hábil, e às vezes o não hábil é pior, que quando ele é hábil e vê que você conhece, ele respeita. Veja bem. E quando não é hábil, não está preparado, é uma desgraça, porque ele não sabe o que está fazendo ali. E o mesmo ocorre com o magistrado, quando não vai preparado para a audiência. Então, quando eu vou para a audiência, o que eu faço? Eu tenho que conhecer o processo. Surge um problema, indeferimento de perguntas, como proceder? Tem duas formas, veja bem. Doutor, indefiro sua pergunta. É uma. Doutor, o senhor tem outra pergunta? É diferente. Por quê? Porque, se eu digo indefiro, a parte que está com ele ali, deferiu, não está entendendo. Por que está indeferindo? Por que ele não quer fazer isso? Se o advogado é hábil, se o advogado é inteligente, fala, doutor, qual é a outra pergunta? Fala, não, eu quero que... Não, mas eu quero fazer essa pergunta. Não, o senhor fica tranquilo. Eu vou consignar sua pergunta. E, ao final, vou dizer por que não fiz a pergunta. Agora, eu não estou entendendo aonde que o senhor quer chegar. Se o senhor quer fazer uma outra, talvez eu possa entender. Se ele perceber que está querendo, que o juiz percebeu que está querendo induzir a testemunha, ele, se for inteligente, ele não faz a pergunta, ou tenta modificar. Mas, se for analfabeto, aí a complica. Então, você fala, tá bom, doutor, é essa? Então, pode falar toda. Foram indeferidas as seguintes... Bom, não tem mais pergunta, não. Foram indeferidas as seguintes perguntas formuladas pelo ilustre advogado do reclamante. Tais. Ponto. O senhor fica tranquilo, o senhor não vai ter cerceado o seu direito. Eu vou dizer por que na hora da sentença, por que eu indeferi. Então, isso é diferente. Indefiro, doutor. Não tem. É uma questão de urbanidade. Ninguém gosta de ser maltratado. Tem duas formas, eu não posso falar aqui, mas tem duas formas de xingar uma pessoa, né? Falar que é um palavrão tudo e pergunta assim, mas tens mães? Né? Então, gente, eu estou dando um exemplo que aí guardam bem isso, né? Então, veja, e é a mesma forma de como proceder. Consigam as perguntas. Depois nós vamos voltar a isso aqui. Agora, deixa eu fazer aqui que é importante. Veja, vamos agora entrar para a instrução. Então, nós já temos mais ou menos, linearmente, como devo observar, quais são os momentos do processo que eu devo observar. E veja, por isso que um código de processo deve ser técnico, científico. Senão é uma balbúrdia. Entenderam bem? Então, veja, agora nós vamos para a instrução. É aí que pega o problema. Por que é aí que pega? Porque, em verdade, o volume é muito grande de processo. É muito grande. Em 75, 76, a gente fazia uma média de 15, 20 iniciais, 6 instruções,
4 julgamentos, 3, 4 julgamentos por dia, e tinha execução. Então, é uma coisa de louco. Mas isto não deve impedir para o sucesso de cada um, para que seja um bom magistrado. Porque magistratura não pensa em não. É dedicação, esforço e, às vezes, sofrimento. Não é moleza. Quem entrou pensando no cargo bonitinho de cá, saia. Sai que vai se frustrar e não vai. E vai, se não for, vai ser um mau profissional. Tenho certeza que ninguém daqui, mas eu sou obrigado a falar. Veja, é muito bonito, excelência, excelência, tal. Que excelência nada, o negócio é batente, é muito difícil, é muito desgastante. Para você ser um bom magistrado, você tem que ter muita responsabilidade. Então, veja, é na audiência que se conhece o bom advogado e também é na audiência que se conhece o bom juiz. Como eu devo ir para a audiência? Como vocês deverão ir para a audiência? Nunca deixe de fazer o seguinte: pegue o processo antes. Leiam o que foi pedido. Saiba o que está sendo pedido. Eu já estou passando todas aquelas fases de regularidade de representação, já estou agora examinando mesmo para ir para a audiência. Veja o que está pedindo. Vindo a resposta, abre vista à parte contrária, ao caso reclamante, dá um prazo para ele falar. Se ele quiser falar na audiência, tudo bem, você pode continuar. Mas, veja, no início, a gente tem uma certa dificuldade, porque o advogado, ele está, como diz na gíria, tinindo. Ele sabe tudo. Do outro também, tudo. E eu estou ali. Eu sou a vidraça que todo mundo vai atirar. Então, eu tenho que estar preparado. Se a contestação é exatamente feita na hora, tudo, o que eu devo fazer? Cada um deve fazer. Vejam os pontos controvertidos. Primeira coisa. Vejam os pontos controvertidos. Ele pediu horas extras e a contestação disse assim, nunca fez hora extra. Então, você vai pôr lá de casa. Ônus da prova. Isto, tal de ônus da prova, é uma desgraça. Todo mundo, fato modificativo, extintivo, impeditivo, tal. O fato é constituído por ordem do autor, tudo. Vai para a mesa da audiência. Então, é importante saber esse princípio distributivo do ônus da prova. Porque se eu não souber, eu vou ficar embaralhado. Porque eu não sei quem vai fazer prova, quem não vai, quem deve provar, não deve provar. Então, vou dar um exemplo. Ele vem, pede horas extras, e vem o banco e diz assim, não tem direito às horas extras. Nunca fez horas extras. É o primeiro fato. Nunca fez horas extras. Portanto, nega o direito pretendido. Ônus da prova, reclamante. O fato constitutivo qual é? Prestei serviço fora do horário legal ou contratual, portanto, quero receber horas extras e reflexo. A prova é minha. E vocês vão ver como isso é importante e que muitas vezes dá problema seríssimos. Aí veio o banco e diz assim, olha, ele fez horas extras mesmo, mas não 3 por dia. Ele fez 1 hora extra por dia. De quem é a prova? Dos dois. Primeiro, do banco, que tem que trazer o fato que extintivo da obrigação, porque ele reconheceu o direito, trabalhou 1 hora, recibo. E qual é o outro fato que deve ser provado? As duas. De quem? Do reclamante. Do reclamante, porque o fato é constitutivo dele. Eu estou dando um exemplo simples para chamar atenção no momento em que se recebe a resposta e fazer a montagem intelectual do que eu vou dirigir na audiência. Então, se eu sei bem isto, vi o que é contestado,
Bom, ele não trouxe documento nenhum. Não, eu paguei, mas não trouxe documento. Não interessa, pagou. Não, eu quero ouvir com testemunho. Não vai ouvir. Entendo que não cabe. Aí pronto, não cabe testemunho para pagamento de salário mediante quanto recibo, o artigo 459 é desse sentido, portanto, indeferido. Ah, não, eu quero provar. Não, o senhor fique tranquilo, vou consignar aqui. O senhor tem quanto? 3 testemunhos? 3 testemunhos. Foi indeferida a pergunta do doutor que pretendia provar o pagamento de horas extras através de testemunho. Ponto. Acabou. Depois você vai. Feito isto, olha só. Se ele uma relação de emprego, ele diz, olha, eu fui empregado, trabalhei tanto, tal. E vem a empresa e diz assim, olha, ele trabalhou mesmo para mim, mas não como empregado. Ele trabalhou como representante comercial autônomo, por isso. De quem é a prova? A prova é da empresa, porque ela não nega um fato, que é a prestação do serviço, mas dá uma conotação jurídica que, se verdadeira, impede o direito. É dela a prova. Aí ela vem e traz um calhamaço, vão ficar doidos. Desce aquela documentação, um monte lá dentro. Aí, está tudo certo. De quem é a prova agora? Do reclamante. Por que do reclamante? Ele vai ter que desconstituir aquele conteúdo formal e material da documentação. Se você souber isto, estiver preparado, fizer essa postura mental para a audiência, vai sair-se muito bem, não vai ter problema. Então, primeira coisa, leia o processo. Leia o processo. Outra coisa, durante a instrução, mesmo para a instrução, e aí é fundamental, porque é onde pega o carro, como se diz, na instrução, é que esse cuidado deve ser maior. Por que maior? Porque se eu vou para a audiência, nunca se esqueça disso, quem dirige o processo é o juiz. Se você deixar que uma das partes dirija, não vai ter condições. Você vai ficar desmoralizado, ele vai assumir a posição e vai criar atrito. Se o outro advogado for esperto também, ele vai criar confusão e você vai ter que decidir. Então, se você comparece, segura, sabe o que está confessado? Isto. Não vou fazer perguntas sobre isto. Está liquidada a questão. Ele já confessou, está liquidado. Não vou fazer pergunta. Quais são os fatos controvertidos? São estes. Quem que deve provar? Fulano. É reclamante. É reclamado. Eu vou dirigir o processo. Eu falo, mas é tão simples. É tão simples, sim, mas quer ver uma coisa? Eu não vou dizer a cidade, mas, na época, e eu tenho documentos, se alguém não acreditar, eu mostro. Só não mostro o nome das partes. Mas uma determinada cidade, no interior de São Paulo, eu fui para lá, para substituir, em janeiro, 70 e pouco, 77, 78. E uma reclamação de rurícola, trabalhador rural, fomos para a audiência, veio a contestação, eu li a contestação, uma tragédia, não imagina, era um figurão que trabalhava na área civil, e veio o fazendeiro ao lado, ele fez a contestação, eu li, marquei e tal, vista ao reclamante. O advogado hábil, advoga até hoje, já está com mais de 70. Excelência, requer o encerramento da instrução. Doutor, concorda? Não. Eu tenho 3 testemunhas. O senhor pretende ouvir as testemunhas? Pretendo ouvir as testemunhas. Havia um fato que realmente dependia de uma prova. Mas a prova não era dele, empregador rural, era do empregado. O empregado, muito vivo, o advogado, excelência, eu não tenho testemunho, eu quero encerramento.
porque era uma coisa que não comprometia muito o processo, entende? Perguntou, senhor, insisto, Celso, insisto. Tá bom. Então, vamos lá. Primeiro testemunho. Sentou. Eu comecei a inquirir a testemunha. Inquirir. Mas entregou o ouro total. Total. Depois, perguntei para o... Pergunta absoluta, eu insisto no encerramento da instrução. Doutor, tem mais alguma? Doutor, insisto, excelência, mais uma testemunha. Ele era muito bom civilmente, mas ele não entendia de processo de trabalho, não entendia de direito rural, esse negócio não entendia nada. Nada. Aí, eu fiz as perguntas. Falei, doutor, vou ouvir mais ninguém. O advogado estava lá, que nem sabia, já estava liquidado, porque a parte maior que ele queria já estava liquidada. E esse aqui fez toda a prova daquilo que ele não tinha prova para fazer. Veja, total inabilidade, porque ele não conhecia o ônus da prova. Deu um problema depois, para terem uma ideia, na época deu até quase SNI. Cada um serve atriz que houve lá, ameaça de morte, uma série de coisas lá. E como é que ele ficou? Porque ele não estava preparado para aquele processo. Ele não estava habilitado e perdeu. Então, quando o juiz ele vai para a audiência, ele até, veja bem, porque para nós, magistrado, interessa a verdade real mesmo. Não é crime, mas interessa, até julgar correto. Tem direito para ganhar. Agora, não tem, não ganha. E não faça um milagre. O único que fez milagre levou o maior cacete da história da humanidade. E não, eu, pelo menos, perto dele, sou nem insignificância total. Então, não queiram fazer milagres. Está bem isso? Então, para ir à audiência, leia o processo, defina os pontos controvertidos, defina de quem é a prova, a forma de inquirir, advirta a testemunha do que ela vai falar, mas com urbanidade. Lembre-se, tratar bem é um dever de todos, mormente do juiz, porque ele está numa posição superior, ele está numa posição que ele dirige e determina. Então, é muito mais fácil. Eu costumo dizer o seguinte, quem está em cima é mais fácil, até pela lei da gravidade, descer do que ele embaixo subir. É muito mais. Normalmente, se tiver um infarto como eu tive, fica desgraçado para subir, né? Então, é nesse sentido que deve ser feito. Tem muita coisa aí, mas vamos passar para frente. Sempre, veja bem, nunca decidam na hora, só se tiver absoluta segurança. Tem um amigo nosso que se chama João Concruso, é o J. Concruso. O João é uma beleza, o João resolve qualquer problema. Não decidam, porque às vezes a visão que a gente tem no momento, depois se constata que era equivocada. Então, ponha, J. Concruso, requeiro isso, vai examinar. Na dúvida, diga a parte contrária, mas não fica diga a parte que depois entra com o pedido e faz, juiz, pelo amor de Deus, diga o senhor, agora resolve isso aqui para nós, né? Então vai, diga lá, diga cá, mas cautela, né? Agora, vejam, na sentença, então tudo isso já foi, agora como é que é a sentença? Simplicidade, objetividade, clareza e fundamentação. Relatório, faz um relatóriozinho, faz a defesa, depois a parte da instrução, faz uma síntese de tudo para chegar a um resultado. Esse é o chamado silogismo. A sentença é um silogismo. Premissa maior, menor e chegar à sentença. Como devo fazer, como devo redigir? É aí que pega o carro também, e pegou comigo. Porque uma coisa, eu escrevi uma carta para minha namorada. Aí eu faço um tratado, mas, nossa, é solto. Falo o que eu quero, falo bobagem, falo o diabo. Mas na sentença, não. Por que na sentença, não? Porque a sentença é técnica.
Então surge a primeira questão: como devo redigir uma sentença? Faça por parágrafos. E os parágrafos devem ser inteligíveis. O que significa isto? Que quando eu abro um parágrafo, vamos supor, vou falar de aviso prévio. O reclamante postulou aviso prévio sob sob a alegação de que foi despedido injustamente. Na defesa, alegou-se que ele pediu demissão. Ponto. Eu fixei as duas premissas. Vou trabalhar agora dentro do parágrafo. Assiste razão à empresa. Com efeito, nenhuma testemunha consolidou a alegação de que houve despedida sem justa causa. Ao contrário, não só a documentação, que não sofreu uma impugnação séria, como também a prova testemunhal evidencia que pediu demissão. Ora, quem pede demissão não faz jus ao aviso prévio nos termos do artigo 487. E aí, se quiser demonstrar conhecimento, não, porque Irosê Pimpão diz isso, porque não sei quem diz isso, porque não sei quem diz isso, põe o que vocês quiserem. Mas o que tem, que a parte quer saber é o seguinte: como é que está o direito? É isso. Então, dentro desse parágrafo, você coloca todo o assunto. Agora, veja, e isto aqui também no tribunal, nos tribunais, a gente percebe que não há, às vezes, não há certa técnica. Eu estou falando, então, de aviso prévio. Eu vou mudar de assunto. Se eu vou mudar de assunto, é aquilo que se chama uma ligação lógica. Eu vou mudar. Então, eu vou para o outro parágrafo. Não façam termos de ata, que é uma desgraça, precisa ter muita técnica. Tem gente que faz uma ata. A decisão é como se fosse um livro. Fica uma desgraça. Dificulta para você ler, dificulta para... Aí você vai, muda então de parágrafo e fala assim: já no que se refere às férias proporcionais, a alegação da inicial é de que faz jus mesmo quando pede demissão. A defesa diz que, tendo menos de 6 meses de caso, não faz jus. Fixadas as duas premissas, tem direito por isso, por isso, por isso, por isso. Por que isso? A OIT diz isso, não sei o que diz. Põe tudo que vocês quiserem. No direito japonês diz isso, tudo, mas diga qual é o direito. Feito. Agora você vai mudar tudo dentro do parágrafo, tudo dentro do parágrafo. E de forma simples. Escrever simples, que seja inteligível, que as pessoas entendam. Mesmo que sejam analfabetas, elas sabem por que ganhar, por que perderam. Porque tem sentença que você não sabe nada, não sabe nem o que foi julgado. Nós pegamos aqui, eu peguei aqui como relator um processo de uma determinada região aqui, e eu trouxe para os alunos, eu não trouxe hoje, mas eu trouxe na turma passada, falei: olha, se alguém descobrir aqui o que é que foi decidido, me diga. Eu li. Ninguém. Falei: graças a Deus. Porque se alguém diz que entendeu, tem que mandar internar. Porque, olha, ninguém entendeu. Eu conversei com 2 colegas, de que é. Era um problema, veja bem, um problema relativo a repasse de CMS, de participação de cota para o município. Esse dinheiro seria utilizado num sentido, no outro, seria permitido pagamento de salário, uma série de coisas. Ninguém entendia. Por quê? Uma sem lógica exposição. Lembre-se de uma coisa: quando eu leio, eu entendi. Eu sei para mim, mas a sentença não é para mim. A sentença é para o jurisdicionado. Eu tenho que fazer com que ele entenda. Porque se eu partir do pressuposto que eu já entendi, eu começo a dar conclusões. E as premissas? Ninguém vai entender aquela decisão. Então, vejam, essa parte dos parágrafos é muito importante, é muito importante. Agora, no que tange a indenização, a antiguidade, o reclamante diz isso, a resposta diz isso. Fixadas as duas premissas, passa a fazer toda a solução que você vai dar. Eu disse que a sentença é um ato de silogismo. Mas vejam, é um silogismo porque eu fixo uma premissa maior, menor e chego a uma conclusão. Isso é a forma simples. Por que há decisões diferentes?
Por que há decisões que alguns dizem, oh, brilhante, mas que sentença medíocre? Porque a sentença, ela retrata a personalidade do juiz. A sentença é a fotografia fiel do que um magistrado representa em termos de conhecimento jurídico, político, social, econômico, etc, 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 etc. Por que é assim? Porque quando eu interpreto uma norma, eu interpreto dentro de um contexto intelectual meu que pode ser mais amplo ou menos amplo do que o seu. Por isso que nós encontramos decisões em que se faz uma série traz uma série de fundamentação, incursão de direito estrangeiro, isso, tal. E a outra, a mesma coisa, mas é simples. Qual é o resultado? É o mesmo. É o mesmo. O que não se pode é dar uma sentença que não seja, repito, compreensível. Compreensível. Feito isto, esses elementos que integram o silogismo, que vão compor, vão fazer parte do silogismo, é o que eu digo que são chamados elementos extralógicos, porque eles estão fora da lógica. Não tem nada que eu dizer uma coisa. Eu estou trazendo para o processo a minha vivência, o meu conhecimento, o meu preparo, a minha cultura. Mas o resultado deve ser o mesmo nos dois. Lembre bem, o resultado deve ser o mesmo nos dois. Deixa eu passar um negócio aqui para frente. Depois nós vamos discutir bastante, conversar bastante. Olha aqui, Secretaria da Vara. Não deleguem nada. Delegue apenas os atos ordinatórios. Por quê? Infelizmente, nós estamos aqui entre nós, alguns, dado o volume de serviço, delegam até mesmo a elaboração, às vezes, de uma decisão, de um embargo, para o diretor, porque ele é experiente e tal. Não tenho dúvida, mais cedo ou mais tarde, vai se saber que não foi o magistrado. O magistrado vai adquirir um estilo de redação. E isto não é legal. Isso aí não é ético. Isto aí fere o dever profissional do magistrado. Por mais competente que seja o seu diretor, o ato de julgar é seu. O ato de julgar é seu. Porque senão está delegando aquilo que não pode delegar. Esse é um primeiro aspecto. Um outro aspecto. Deve, tanto quanto possível, ainda que superficialmente, conhecer o procedimento de uma vara do trabalho. Tem gente que entra, não sabe nem só sabe que tem a porta para entrar e sair. Não sabe o que ocorre com os oficiais de justiça, não sabe como é que está funcionando, como é que é a autuação, como é que é feito. Não que vá fazer. Não que vá fazer. Mas é preciso que conheça. Por que conheça? Autuação, designação, estatística, as rotinas administrativas, saber como está ali. Porque se você delega tudo para uma pessoa, surgem problemas homéricos. Porque aí quem passa a dirigir é ele, é outra pessoa, e aí vai trazer problema. Por que vai trazer problema? Porque o corregedor nato é o magistrado da vara. Não que, repito, não que vá fazer, mas tem que saber fazer. Porque se não souber fazer, não sabe mandar, não sabe cobrar. Veja, aqui todo mundo é jovem, mas uma dona de casa que tem a filha, que larga na mão da empregada, ela não sabe nada. Aí como é que ela vai cobrar? E é aquela desgraça, o moleque dessa fica aí, nasce que não é uma desgraça, não é isso? E comida, se você não tiver noção nenhuma, ou você compra o restaurante, compra o que vier, ou então você manda a comadre lá fazer. Ela faz o que ela quiser. E você, para não perder, porque você não sabe fazer nada, você não sabe cobrar e nem falar, melhora isso, faça aquilo. Não que você vá fazer, lembre disso.
Não que vá fazer. Mas é preciso saber para mandar. Para mandar. Eu digo aqui, o magistrado deve estar tanto consigo que o diretor ou outro funcionário mais qualificado assuma a prática de ato que lhes são privativo. Sempre agir. Sempre agir. Substituto é um negócio complicado. Sempre agir com absoluta ciência do que assina. Porque, afinal, se houver problema, é quem assinou, não é de lá. Será de lá. Veja a repercussão de um ato negativo, não apenas em relação à sua pessoa, que eu disse no início, mas toda a estrutura. Tomar cuidado, tomar cuidado. Procurar, e isso é importante, para ter sossego. Eu sei o que estou falando, sei o que estou falando. Procurar colocar no atendimento ao público os melhores funcionários. Mas o homem é doido, como é que vai pôr o melhor funcionário para atender ao público? Explico. Com conhecimento técnicos e que demonstrem sensibilidade no trato ou relacionamento com partes advogadas. Por quê? Porque quem advogou, deve ter gente que advogou aqui, tem cartão falando, pelo amor de Deus, tem que ir lá ver aquele processo. Ai, meu Deus do céu. Aquele sujeito que atende é um cavalo. É um vagabundo, não atende. Nossa, vou ficar umas 2 horas lá. Isto cria problemas. Cria problemas porque, se eu ponho os melhores para atender, as partes, os advogados vão ali, resolvem o problema e vão embora. E nós ficamos livres para trabalhar. Essas são as vantagens. Se não, cria-se o problema, cria-se, porque às vezes o sujeito é mal educado, não atender. Nós tínhamos uma determinada vara civil lá, que a advogada, ninguém queria ir lá. Tive que fazer uma representação na ocasião lá, que era o corregedor, para meu professor, para falar, não tem jeito, esse homem é um animal, não tem condições de trabalhar. Ninguém, é que o pessoal depende muito dele, não tem como. Aí puseram ele lá para dentro, não entendia mais ninguém, porque não tinha condições. Né? Agora, outra coisa, isto tomem cuidado, é imprescindível cooperação e cordialidade entre os servidores, motivá-los para isso. Veja, nós passamos a maior parte do dia aqui dentro fechado. Então, se o local, se o ambiente de trabalho não tiver um bom fluido, né? Não tiver uma boa carga de entendimento, de respeito, reciprocidade, e isto depende do magistrado. É a autoridade dele, é a forma dele se portar, é a forma dele se conduzir em relação aos servidores, a forma urbana de tratar, o exemplo que ele dá. Não deixa a coisa sair da sua área de influência. Pelo menos uma reunião mensal. Pelo menos uma reunião mensal com o diretor e todos os funcionários, precisando colher sugestões para o aprimoramento, acertar. É importante. Eu faço no meu gabinete aqui, eu faço reuniões, eu dou aula para como é que deve ser feito o voto, isso e tal. Aprimora aqui, aprimora lá, acerta aqui, acerta lá. Isto é fundamental. Um outro aspecto. Este também, vamos falar, mas o que tem de lógica nisso? Não tem, sim. O magistrado e a sua participação na vida social. Os senhores vão falar isso. Eu estou dizendo que, às vezes, não é o caso aqui, mas eu fui num determinado local, que houve um determinado processo, num determinado local, em que um determinado juiz, o que ele fez? Ele pegou o carro com o oficial de justiça, foi julgado aqui, eu fui relator, com o oficial de justiça, armados os dois, e foram fazer uma diligência. Ele, magistrado. Aí, houve uma representação, pois, olha, no tribunal, ainda, não me recordo se 3 ou 4, elogiaram o comportamento dele. Perdeu. Aí veio para cá, para mim. Ele veio, recebi, jovem. Nossa, eu só estou aqui com esse processo, aconteceu isso. Eu estou recorrendo para ver se retira
advertência, tal. Eu falei, olha, eu vou lhe falar com o mais velho, mais antigo. Lamentável o que você fez. E a punição foi branda. Eu não vou aumentar, porque eu não posso. Está comigo, mostro para quem quiser. Não vou aumentar, porque eu não posso fazer uma reforma sem pechos. Mais absoluto. Ele falou, mas excelência, eu tive 4 votos lá, 3 ou 4 votos lá, dizendo que eu estou correto. Foi lamentavelmente, porque se eles tivessem feito a mesma coisa, que seria muito mais duro com eles. Mesmo tem cabimento. Entrar num carro com um oficial de justiça armado, para ir ele fazer a diligência. Para que tem a força? Para executar as decisões judiciais. Isso, por que é importante isso? Porque nós vamos falar agora uma coisa, que a gente que é muito novo, não dá muita bola para coisa. Às vezes até muito, com uma certa idade, eu vou dizer o porquê, a gente não se apercebe de certas armadilhas. Então, qual é a participação do magistrado na vida social? Vejam, ninguém precisa ser um Robinson Crusoe, se isolar na ilha e só conversar com sexta-feira. Não, ninguém precisa. É imprescindível que guarde certa cautela a convites, a participação em eventos. Vão receber convite desde batizado a óbito. Vão. Nós recebemos aqui. É batizado, óbito, odiava, quadro de esquite, divórcio, tudo você recebe. Lembre-se que na comunidade, cada um de vocês é uma referência. E que há, como em tudo na vida, pessoas que o abordam com respeito e consideração, e outros, felizmente, são poucos. Eu sou muito esperançoso. Com objetivo nem sempre nobres. Então, às vezes, pede fotografia, jantares, palestras, cautelas. O comportamento que eu tenho numa capital é diferente do comportamento que eu devo adotar no interior. É absolutamente diferente. No interior, você é juiz na vara do trabalho, é juiz no botequim se entrar, é juiz no cemitério, aonde você estiver, você é juiz. Lembre-se disso, lembre-se muito bem disso. É essa conduta sua que vai refletir sua respeitabilidade ou não. Mas que coisa, não será que ocorre isso às vezes? Pode ocorrer esse problema? Vou dar 2 exemplos. Um determinado juiz de uma determinada região, ele era da capital e foi para o interior. Uma cidade de um porte razoável, na época, era uma cidade de porte razoável, mas era uma cidade interior. Em São Paulo, o que ele fazia? Eu era substituto ainda. Em São Paulo, a gente terminava lá, tinha na Ipiranga, era na Ipiranga e na Riachuelo, a gente descia, tinha um hotel lá, a gente ia lá, bebericava, conversava, tal, ficava ali bebericando, conversando, tal. Depois, às vezes, saía lá na Consolação, ali com a Cesário Mota, tinha um barzinho. Tem 2 amigos nossos, meu amigo que ainda são vivos, estão lá. A gente ia para lá, um já morreu, que era um juiz de direito, a gente ia para lá, sentava. Tomava lá, tomava uma caipirinha, ficava lá conversando. Ninguém é ninguém. Agora veja, esse magistrado, é muito bem, já faleceu, ele foi para uma determinada cidade. E ele tinha mania. Em São Paulo ele chegava, punha a camisa de esporte, e quantas vezes nós saímos lá? Sábado e tal, saía de esporte e tal, vamos tomar um chopp lá, vamos lá tomar um chopp, tal. Normal, não tinha problema nenhum. Não, ele chegou lá, de camisa de esporte, bermuda,
entrou num bar, já pediu uma caipirinha. E era uma cidade de um porte médio, mas naquela época, de 77, 76, 77, aquilo era um absurdo. O juiz beber caipirinha no bar. Quer dizer, não tem nada a ver, mas naquele ambiente, a imagem era outra. Você não imagina o que esse coitado teve lá, os problemas que ele teve. Depois teve que ser removida mesmo para outro local, que não tinha condições. Então, veja, o comportamento no lugar, a forma de se vestir. Uma ocasião, eu já era juiz, já bastante. Entrou uma juiz, foi fazer audiência. Eu pensei que ela estivesse indo para alguma boate. Mas ela que estava com a mini, quase mini. Falei, não é possível. Falei, não, essa aqui é colega. Ela passou nesse concurso aí. Quer dizer, ela não tinha noção nenhuma. Pode usar? Pode, é evidente, pode usar o que quiser. Mas que você vai para fazer o serviço? Não pode. Como é que você chega lá? Como é que você vai trabalhar? Ninguém. Primeiro que distrai tanto os advogados que ninguém vai fazer audiência, né? E outra que perde totalmente a coisa. Agora, veja, isso não ocorre só com o pessoal que está começando. Houve aqui, uns anos atrás, um magistrado, um ministro de um tribunal aí. Ele foi ao Rio de Janeiro e, numa solenidade, estava lá, tomando, não sei se ele estava tomando risco, estava numa rodinha lá. E só que ao lado dele tinha um bicheiro. Não imagina o problema que deu. Eu não vou dizer o nome, já está aposentado, mas não imagina o problema que deu. Por quê? Não tomou a cautela. Não tomou a cautela. Diga com quem antes, eu diria quem é. Coitado, não tinha nada a ver. Mas aí houve um problema, aí, um certo processo. Aqui, não, a decisão foi nisso, porque já tem que começar a fazer ilações que não tinham nada a ver com isso. Então, é muito importante tomar esse cuidado para que a gente possa evitar problema. Um dia desse agora, ano passado, acho que foi ano passado, veio uma advogada e um rapaz, moço, foram no meu gabinete. E ela, moça, novinha, hein? Aqui de Minas, tinha um processo para levar um memorial para mim. Recebi o memorial, não, eu vou ler. Aí ele fala assim para mim: Excelência, eu gostaria de tirar uma fotografia com o senhor. Eu falei, pô, homem, tirar fotografia, pedi para tirar fotografia. Aí eu falei para a advogada, eu já pensei, eu não conheço qual é o motivo esse cara está querendo tirar fotografia comigo. Falei, doutor, vamos lá, tá bem, eu não costumo tirar fotografia, não há razão nenhuma. Não, excelência, é que ele é a primeira vez que ele vem aqui no tribunal, ele é dirigente sindical, tal, e para ele conhecer o ministro é muito importante, tal. Tá bom, doutor, então vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar a fotografia, mas a senhora vai tirar junto comigo, e nós vamos tirar, até para justificar que a senhora esteve aqui. Aí o que eu fiz? Tem no meu gabinete, tem a bandeira do Brasil e tem a bandeira de São Paulo. Eu fiquei no meio, no fundo, as duas, a bandeira, e os dois ao meu lado. Mesmo assim, eu falei, pode utilizar a fotografia. Pode utilizar. Tanto que quando falo em fotografia, eu tiro, mas depende. Se eu estou de toga, tudo bem. Se eu não estou de toga, depende do lugar, tem lugar que não. Outro exemplo, fui com a minha filha, logo aqui que cheguei em 90, eu não cheguei aqui em 96, 97, 98, nós fomos almoçar num restaurante. E aí estava ali, veio uma senhora, devia ser a dona, falou, posso tirar uma fotografia dos senhores? Eu falei, por quê? Não, ministro, é que a casa é nova, nós gostaríamos de colocar aqui. Eu falei, não, senhora. Primeiro, não sei qual é a finalidade. A filha, 20 e poucos anos,
Falei, vamos usar isso aqui. Até provar que jacaré não é crocodilo, já dançou. Né? Dançou. Né? Não autorizei. Então, tome esse cuidado para que possam ter uma carreira brilhante e chegar realmente ao final, vocês possam realizar tudo. Agora vamos fazer, porque está ali. Vamos fazer perguntas. Eu disse que não pergunto para o pessoal da frente, lá de trás. Vamos esclarecer, porque, veja, nós aqui somos colegas. Então, qual é a finalidade? A dar a aula, eu não vim aqui falar de doutrinária, cientificamente, não. Poderia fazê-lo, mas não. Eu vim transmitir aquilo que me pareceu que pode ser útil. Livros, todo mundo pega, abre e lê. Isto não, são 32 anos de janela e 10 de corredor como advogado. Então, a gente sabe como é que é a coisa. Vamos lá, vamos perguntar, não tenham dúvidas. Se eu não souber, eu prometo que eu anotarei, pego o endereço e mando a resposta depois. Ei? J. Concluso, não tenham dúvida. Vamos lá. Eu não acredito, se ninguém perguntar, eu vou ficar preocupado. Vamos lá. Isso. Já foi promovido, já não vai nem, já vai se vitaliciar logo agora, de imediato, pode ficar tranquilo. Bom dia, ministro. Pois não, de onde é? Eu sou da Bahia, mas eu estou em Campinas. Ah, está em Campinas? Isso. Eu, sem nada. Eu, quando abri a sessão lá na 4ª turma, eu digo, o glorioso 15º regional. Só para provocar uns colegas lá, mas continua glorioso ainda. Vamos lá. Qual é a sua opinião sobre a relação com os advogados? Né? Ei? A relação com os advogados, especialmente no interior, no qual... Foi bom, foi. Veja, cordialidade, mas respeitabilidade. Evite, se é um advogado que tem muitos processos na sua vara, evite muita aproximação. E vou dar um exemplo por quê. Numa determinada região, lá de São Paulo, um advogado jantava na casa de um juiz, jantava na casa do advogado, tinha um relacionamento muito próximo. Não é que eu vá ser inimigo, mas se eu sou tão próximo, eu me dou para suspeito e não funciona. Mas aí o que acontecia? Caiu o processo, eu quero advogado, vai levar ferro, vai perder. Porque ele é assim com homem, Então, deve manter um bom relacionamento? Deve. Eu, por exemplo, eu mantenho relacionamento com todo mundo, mas mantenho equidistância. Por quê? Porque não é o fato de eu ter um bom relacionamento que vai me alterar no meu convencimento, não vai alterar o meu convencimento. Mas as outras pessoas pensam diferentes. E o magistrado deve criar condições, tanto quanto possível, que não deixe dúvida quanto à sua idoneidade, quanto à sua capacidade de discernir uma coisa e outra. Trata bem, mantém ótimo relacionamento. Eu mantenho ótimo relacionamento com todo mundo e tal, mas mantenho uma certa distância. Isso eu aprendi quando vim aqui em 71 fazer uma sustentação com um advogado e conversando com o ministro, naquela ocasião, Alckmin, José Geraldo Rodrigues Alckmin, foi meu professor, e conversando, tal. Aqui a gente leva uma vida mais solitária, tal, e conversando com ele, tal. Nunca mais eu esqueci, quer dizer, a gente deve manter uma boa relação. Já disse, não somos Robson Crusoe, mas também não precisamos assim. Se é um advogado militante constantemente ali, e nesse local aí que eu estou dizendo, ele tinha uma grande, mas muitos processos. Quer dizer, não fica muito bem. Quer dizer, eu posso estar equivocado. Pode ser que eu seja muito conservador, mas eu não vou mudar agora. Deu certo até agora, eu não vou mudar. Esse negócio de ser muito ortodoxo eu acho meio complicado. Eu acho que o equilíbrio. Porque, veja, eu digo sempre o seguinte, por exemplo, eu nunca admiti, aliás, foi bom falar dele, embargos declaratórios auriculares. Por quê?
Porque a parte vem e trouxe o memorial. Isso eu uso aqui, todos os advogados sabem disso. Traz o memorial, falei, pô, não, deixa aqui. Excelência, eu gostaria. Não, o senhor trouxe o memorial, se for o caso, tiver alguma dúvida, o senhor vai lá, eu vou examinar, vou ler o seu memorial, e se o senhor vai fazer a sustentação, for sustentação, o senhor chama a atenção do que o senhor achar que deve ser. Agora, eu conversar com o senhor não vou, porque a outra parte não está aqui. E por que é isto? É uma questão de psicologia. Quando a gente conversa, queira ou não, o subconsciente registra. E quando eu vou analisar a prova, aí é uma desgraça. Quando eu vou analisar o processo, eu sou inclinado, porque eu já fui induzido àquilo. Pode dizer, não, não é, ocorre. É só conversar com um psiquiatra, com um psicanalista, para ver se é verdade ou não é verdade. Porque você já recebeu uma carga de informação que você não colheu, que foi lhe dada. Veja bem, ainda que depois leia, fica naquela dúvida, porque esta teve mais fixação. Então, deve-se manter ótimo relacionamento, urbanidade, respeitabilidade, mas cada um vai ter inteligência suficiente para saber até que ponto isto vai aqui ou vai lá. Certo? Muito boa pergunta. Vamos ver outro aí. Coragem. Bom dia. Isso. Elisângela, sou da 5ª Região, Bahia. Talvez, em boa parte, a pergunta que eu iria fazer agora já tenha sido respondida, mas, mesmo assim, eu vou formulá-la. Qual a sua opinião sobre o exercício da magistratura na cidade natal? Olha, eu morava em Taubaté, tenho residência em Taubaté desde 1960. E eu instalei a junta de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, que liga São Paulo, Rio, que é São José dos Campos, Taubaté, Caçapava, é uma região ali, liga, é chamado Vale do Paraíba. Eu instalei Guaratinguetá, fui o primeiro juiz e depois de lá fui direto para o tribunal. Eu nunca quis ser juiz em Taubaté. E por quê? Eu tive chance de me remover para Taubaté. Por quê? Porque eu fiz toda a minha vida ali. Estudei ali, conhecia todo mundo. Enfim, a minha vida toda foi ali, praticamente ali. Isto vai influenciar no meu julgamento? Não. Mas as pessoas pensam diferente. Por que pensam diferente? E outro aspecto, eu tenho conhecimento de fatos, dada a minha vivência ali dentro, de fatos que às vezes o processo não traz. Entende? E isso me cria um problema de convicção. Por quê? Vamos supor, vou dar um exemplo fora da área trabalhista. Vamos supor eu moro numa cidade, né, e eu conheço todo mundo ali. Aí há um divórcio. Vem e tal, e eu sei de fatos que eu não posso falar. E que está ali, está se discutindo, enfim, está se questionando ali na ação, está se questionando. Isto não é razoável, porque eu vou ter que contrariar a minha convicção. Então, ou faço o seguinte, ou me dou por suspeito e saio do processo. Mas aí vai ficar um problema, porque eu vou começar a dar por suspeito em muitos processos, não anda mais o trabalho na minha vara, Entende? Então, tanto quanto possível, se puder ser fora, fora. Eu, por exemplo, Guaratinguetá, eu ia regularmente a Guaratinguetá, eu ia a semana toda. Ia na solenidade, tinha bom relacionamento com o prefeito, lá com a aeronáutica, com o legislativo, tudo, mas eu mantinha uma equidistância. Por quê? Eu não queria me saber que a pior coisa do mundo é eu ter que decidir com base numa realidade que eu sei que não é verdade. Isso é uma desgraça. Ou então dá-se por suspeito. Porque você sabe que não é aquilo. Né? Então, o aconselhável, se for possível, é não ser no mesmo local. Agora, numa capital, aí não tem problema nenhum. Qual é o outro que vai ser efetivado logo? Vitaliciado logo? Ministro, a minha pergunta também é na linha... De onde é? Sou de Rancharia, interior de São Paulo, mas eu morei em São Paulo ultimamente, nos últimos 20 anos. Rancharia. Rancharia, região de Prudente. Prudente. E eu, como já morei no interior também,
para mim foi interessante essa pergunta dela, mas o meu interesse é a opinião do senhor também, mas a respeito desse relacionamento com essas associações que sempre existem no interior, Lions Club, Rotary, sempre que chega uma autoridade, né, ele sempre tem um convite ou de participar disso, participar de reuniões, ou de se associar, até partidas de truco, às vezes, né? Então, eu quero saber como a gente se portar nesse tipo de situação. Vai, não vai, participa, não participa, se isola, não se isola. Não é, a questão não é de se isolar. Veja bem, o convite está sendo... Vamos admitir que não fosse o juiz. Receberia o convite? Essa é a primeira questão. Então, está sendo... Eu participei de Lions, mas em Taubaté. Lá eu preferi não participar. Por que não? Porque isso tem gente que entende o contrário. Eu estou dando a minha opinião, que eu agi assim. Pode ser que eu esteja absolutamente errado. Absolutamente errado. Mas veja, se chegar o João, na sua cidade, lá é Presidente Prudente, ninguém vai convidar o João para participar do Lions. Mas o João é um jurista. Não, vamos trazer o João para cá. Veja, nada impede. Mas o problema, do meu modo de entender, é o seguinte: normalmente esses clubes de serviço, as coisas todas, tem gente muito na área comercial, industrial, e aí cai em processo lá. Não há nenhum problema de convicção do magistrado, mas pode criar, veja bem, criar problemas. Será que não é preferível evitar o problema? Por exemplo, eu tenho até porque o CNJ, ele proíbe, o CNJ proíbe cargo de direção, esse negócio dessas horas. Eu sou presidente de uma empresa, vice-presidente de uma associação nossa aí, religiosa e tal. Mesmo nisso, eles abriram uma exceção nesse tipo. Mas eu não posso deixar de participar. Mas lá são só magistrados. Lá são só magistrados. Federais, estaduais, trabalho, todos. São só magistrados. Então, não vejo dificuldade. Mas, agora, participar de uma organização, será que é conveniente? Não sei. Cada um vai pensar, tem gente aqui que vai vir falar também, eventualmente vai falar sobre... Eu prefiro, eu evito. Eu posso até contribuir, enfim, mas evito, porque essa aproximação, tem gente muito maldosa, entendeu? Não, ele julgou assim porque lá do clube ele está fazendo isso, tal. Não me parece conveniente, mas aí fica a critério de cada um analisar a conveniência ou não, de acordo com tamanho da cidade, de acordo com a repercussão daquela entidade. Enfim, tem uma série de circunstâncias que deve ser analisada. Quem mais aí? Vamos lá. Aí o truco. Participa do truco do jogo? Aí, então põe ele aí, pronto aí. Vamos lá. Mais ninguém? Bom, eu espero que tenha colaborado de uma forma ou de outra para que o caminho dos senhores seja o menos complicado possível. Vão ter dificuldades, disse ontem aqui na abertura, vão ter dificuldades, mas não se desanimem. Trabalho, dedicação e responsabilidade. Aí cada um vai chegar àquilo que buscou. Eu sempre gosto de finalizar essa nossa conversa com um precioso, eu diria mesmo lindo conceito de um juiz, um célebre jurista e moralista, o francês J. Goldron, o clima moral das profissões judiciárias. Veja o que ele diz sobre o juiz. O juiz, ao concluir o curso de direito, escolhe a vida dos magistrados, isto é, consagrar sua vida a julgar o direito dos outros.
Não procura o dinheiro. Se alguém entrou porque vai ganhar bem, perca a esperança. Não procura o dinheiro, não procura a consideração do mundo, nem o conforto da família, porque é um magistrado peregrino. Nas profundezas de seu ser, ele atendeu a um chamamento imperioso. Sim, esta é a qualidade humana do magistrado, a vocação. É o seu maior elogio. Ele escolheu uma arte que tem muito de lógica e muito de belas artes. Sejam felizes, meu gabinete está à disposição, sempre estará à disposição, qualquer dúvida que tenham. Evitem fazer consulta a advogados. Ah, mas acontece. Enfim, espero que todos realizem o ideal que sonham, e não é difícil. Se observar essas cautelas, dedicação, responsabilidade, nós vamos chegar lá. Muito obrigado.